Hoje em dia já é meio que batido falar em resultados históricos, mas qualquer que seja o desfecho da temporada 2024 da MotoGP, é efetivamente isso que vai acontecer. Se o Jorge Martin confirmar o favoritismo, que os 24 pontos que ele tem de vantagem na liderança do Mundial de Pilotos, e garantir o título no GP Solidário de Barcelona desse fim de semana, então ele vai entrar para a história como o primeiro piloto de equipe satélite na era da MotoGP, ou seja, de 2002 para cá, a faturar o Mundial de Pilotos. Isso já aconteceu na era das 500 cilindradas com o Valentino Rossi, mas muita gente faz ressalvas ali porque aquela equipe de 2001 não era exatamente uma equipe assim muito satélite. Mas é mais ou menos o caso da Pramac de hoje em dia, né? A Pramac conta com um intenso apoio da Ducati, tem a moto do ano, tem o equipamento de ponta. Claro que tem ali uma diferença de estrutura, tem menos gente trabalhando. O próprio Martin coloca que o Pecco tem uma equipe nascida para vencer e a equipe dele está lutando contra o mundo. Tem uma diferença ali de equipe, mas em termos de equipamento, a gente está falando de equipamento de ponta da mesma forma. A própria Pramac confirma que apesar da situação, de ter a rivalidade ali com a equipe de fábrica, a Ducati não deixou de fornecer a ela nada do melhor que ela poderia dar. Então, por enquanto, tá tudo dentro da normalidade. Mas se por outro lado o Pecco conseguir a façanha de virar esse jogo, aí a gente também vai ter um resultado igualmente histórico. Nos 75 anos do Mundial de Moto Velocidade, só 3 vezes um piloto conseguiu virar o jogo na última corrida da classe rainha. A gente teve isso com o Wayne Rainey, a gente teve isso com o Jorge Lorenzo em 2015, que foi a última vez, e a gente teve também em 2006 com o Nicky Hayden, quando ele ganhou o título em cima do Valentino Rossi naquela final absolutamente inesperada. E foi justamente nessa final de 2006 que a gente teve a maior diferença revertida. Só que essa diferença era de 8 pontos. Tem uma baita diferença entre 8 e 24. Então, se o Pecco efetivamente conseguir virar esse jogo, vai ser um feito e tanto. E não vai ser nada fácil para ele. É claro que a gente precisa lembrar que hoje a gente tem muito mais pontos distribuídos por etapa, já que teve a introdução das corridas sprint, então ele tem 37 pontos ali para disputar. Mas mesmo assim não vai ser tão fácil, né? A gente viu ao longo da temporada que o Pecco e o Martin estão num ritmo bastante elevado e o Martin tem todas as possibilidades de simplesmente escoltar o Pecco ao longo do fim de semana e vai ser o suficiente para ele garantir o campeonato. Ele pode ganhar o título já no sábado, ele só precisa de 2 pontos mais do que o Pecco, porque ele precisa levar a diferença para 26 para se livrar do critério de desempate. O critério de desempate é o número de vitórias, e aí ninguém vai chegar no Pecco, porque ele já venceu 10 GPs nessa temporada. Então a situação para o Pecco é muito difícil. Ele precisa vencer, ele está obrigado a vencer as 2 últimas corridas do ano, que vai ser em Barcelona por conta da tragédia climática que acometeu Valência, né? A última corrida estava programada para acontecer no Ricardo Tormo, mas a região ali está muito afetada pelas enchentes, então não teve condição de fazer por lá. Tudo foi transferido para Barcelona, os GPs, o teste, a cerimônia de premiação, tudo vai acontecer em Barcelona nessa semana. Eles estão chamando de GP Solidário exatamente porque a ideia é levantar fundos também para direcionar para Valência. Então tem esse fator da pista que também pode jogar a favor de um ou de outro. O histórico do Pecco é mais positivo porque ele venceu a corrida desse ano. Mas vai estar mais frio do que teve no começo do ano e o frio tende a beneficiar mais o Martin. O Pecco se dá melhor nas corridas onde o calor é mais intenso. Mas, seja o que for, vem aí um resultado histórico. Mas me conta aí, você tem um palpite? Você acha que o Pecco vira esse jogo ou o Martin vai mesmo ser o primeiro piloto na era da MotoGP a vencer com uma equipe satélite? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!